Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 27/4, domingão de jogos, grade lotada, beleza? Mesma coisa do sabadão, eu trouxe aqui 12 oportunidades para a gente conversar, jogos ali espalhados pela Europa, Premier League, Campeonato Italiano, Brasileirão. Então bora pra cima, beleza? Assiste com muita atenção, porque pode ter pegadinhas nesses jogos de domingo. Já se inscreve aí no canal, deixa o gostei para dar aquela fortalecida. Vou deixar o bilhetinho pronto no final do vídeo e o binguinho pra gente torcer juntos, combinado? Então bora lá. O primeiro jogo que a gente tem aqui é o joguinho da Inter de Milão contra a Roma, beleza? Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui um pouquinho antes do jogo da Copa Itália entre Inter e Roma, entre Inter e Milan, então eu não sei se a Inter conseguiu a classificação para a final ou se ela foi desclassificada, mas enfim, é um jogo delicado para a Inter, por quê? Ela jogou contra o Milan, certo? Pela Copa Itália, tem esse joguinho aqui contra a Roma, e aí na próxima semana, na quarta-feira, ela já pega o Barcelona fora de casa pela semifinal da Champions League. Então, assim, é um jogo muito difícil, esse jogo contra o Barcelona. Ela tem que prestar muita atenção nesse jogo, porque senão pode acontecer igual foi contra o Borussia. O Borussia jogou muito bem dentro de casa, deu trabalho pro Barcelona, mas ele tomou 4 fora. Então aí já não dava mais. O Arsenal, a mesma coisa, meteu 3 do Real, então ficou muito difícil o Real reverter essa desvantagem. Então, muito cuidado, tá? A Inter precisa tomar esse jogo contra o Barcelona. É uma equipe muito forte, mas tem que tomar cuidado. E aí aqui na Liga a mesma coisa, cara. A Inter com 71 e a Napoli com 71. Então tá tudo muito embolado. A Napoli também joga. A Napoli joga aqui, ó, contra o Torino também. Então, dependendo do resultado desse jogo da Inter, a Napoli já pode assumir a liderança nessa mesma rodada. A Inter é a atual campeã e a Napoli foi campeã no ano retrasado. Então, jogo importantíssimo para a Inter, só que também é para a Roma, que está aqui na sexta colocação com 57 pontos e quer essa vaga de Champions League ou pelo menos uma Europa League. Mas a Roma já tem um tempo que não pega a Champions League, seria interessante para ela pegar essa vaguinha de Champions. Então, cara, um jogo muito bom, um jogo muito aberto. Eu gosto bastante de gols, primeiramente. Esse mais de 1,5 gols para mim me chama muita atenção. E um handicap mais 2,5 a favor da Roma, tá? Eu não vejo a Roma tomando 3 gols de diferença aqui, porque ainda tá com foco muito dividido. Ela tá com foco nessa Champions League também. Eu não sei se vai poupar, eu acho que não, porque esse jogo da Liga também é muito importante, mas a Roma tá focada só na Liga e a Inter tá com um foco muito dividido, tá jogando vários campeonatos ao mesmo tempo, então pode estar mais desgastada do que a Roma, tá? Então handicap 2,5 a favor da Roma, ou seja, só da Red se perde por 3 gols de diferença. Se a Roma vencer é green, se empatar é green, se perder por 1 ou 2 gols é green de diferença, beleza? E 1,5 gols também eu gosto bastante. Próximo jogo que a gente tem aqui é o joguinho do Bournemouth contra o Manchester United. Mesma coisa do caso da Inter, tá? Ó, o Manchester United, o foco dele é aqui, olha. Na quinta-feira, jogo contra o Atlético Bilbao fora de casa pela Europa League. Por quê? Sendo campeã da Europa League, a equipe do United ela vai cavar a vaguinha direta para a Champions League, porque na Liga não dá mais. Ó, o Manchester vem com 38 pontos, não cai, porque o Ipswich já está rebaixado, e também não pega nada aqui em cima, muito difícil. Eu acho que matematicamente nem é possível, tá? Porque faltam 5 jogos apenas. E o Bournemouth com 49 já também tá bem difícil de pegar alguma coisinha aqui. Então, assim, é um jogo que essa odd do Bournemouth de 1.67 é mais pela posição na tabela das equipes. Só que é um jogo que o United ele tem que focar no contra o Bilbao, mas ele tem que manter o time ali na ativa, ele tem que manter o time bem treinado, porque a fase dele na Liga não é tão boa. Então não é interessante ele já vir tomando uma cacetada no lombo e indo pro jogo da Europa League. Então eu vou puxar aqui um handicapzinho mais 2,5 pro United também, tá? O Bournemouth tá numa fase muito ruim, tá com dificuldade demais de marcar gols, e eu vou puxar esse handicap 2.5 a favor do Manchester United, tá? Confio demais. Nottingham Forest e Manchester City. Cara, City numa fase legal, o Nottingham Forest nem tanto, joguinho de FA Cup, tá? Joguinho único aqui de FA Cup, bora lá. É a final? Se eu não me engano é semifinal ou quartas, né? Deixa eu conferir, só um minuto. Cara, é semifinal, beleza? Semifinal de FA Cup, jogo do Nottingham Forest contra o Manchester City. Nottingham Forest venceu o Tottenham, mas pô, o Tottenham também foca na Europa League, na Liga tá muito mal, não tá jogando bem. Fez um bom jogo o Nottingham Forest, abriu 2-0 muito rápido, mas aqui ó, perdeu para Everton, para Aston Villa, venceu o United, empatou com o Brighton na FA Cup também. 4-2 aqui no Ipswich, 1-0 no Manchester City. Pô, jogos interessantes, né? Jogo bom aqui também, para mim também é jogo de gols. O City vem numa fase muito legal, muito interessante, mas essa odd aqui tá um pouquinho abaixo para ele. Você quer jogo único, é jogo difícil, jogo de Copa, semifinal, eu vou puxar aqui o 1,5 gols, tá? 1,5 gols e para ambas marcam. Ambas também eu vejo muito valor acontecendo aqui. Combinado?
Liverpool e Tottenham. Pô, joguinho que possivelmente pode dar o título pro Liverpool, né? Dependendo do resultado aqui do Arsenal. E o Tottenham aqui, mesma coisa, cara. Meio de tabela pra muito baixo, 37 pontos, não cai, não consegue nada lá em cima. A temporada do Tottenham tá no joguinho de quinta-feira da Europa League, tá? Joga em casa contra o Bodo Glimt. Jogo relativamente um pouco mais fácil que o do United. Jogo bom. E o Liverpool aqui, cotação de 1,25 que ganhou no finalzinho do finalzinho contra o Leicester. Tá? Em casa, vem de 2 vitórias aqui contra o Everton e o West Ham, perdeu na FA Cup pro Newcastle, perdeu o PSG na Champions League, ganhou o Nottingham, Southampton e do Newcastle, tá? Então na Premier League até que tá com resultados bons, mas o Liverpool vem tomando alguns golzinhos, né? E jogos aqui do Tottenham fora, tomou 4 pro Wolverhampton, 1-0 pro Chelsea, perdeu pro Fulham e perdeu pro AZ. Confronto direto, o Liverpool em casa, 4-0, beleza? Na casa do Liverpool de novo, 4-2, 4-3, pô, jogos bons, jogos de gols. Aqui eu vou indicar o seguinte, tá? Vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols. O Liverpool tá sofrendo gol em alguns jogos. Eu acho perigoso pegar essa vitória seca nessa odd de 1,25. Vamos dar uma crescida nela para pelo menos valer o risco, tá? Então, ó, 1,5 gols tá 1,08. Muito esmagado, mas enfim. E o Vitória é 1,25. Então, se a gente pega ali Liverpool para vencer e mais de 1,5 gols, eu acho que dá talvez uma odd de 1,35, 1,38, por aí. Eu acho que tem mais valor, beleza? Agora aqui, olha, o joguinho do Benfica e AVS. Cara, aqui é o seguinte, tanto o jogo do Benfica quanto o jogo do Sport, até acabar a temporada, eu vou em vitória em todos os jogos, porque aqui faltam 4 jogos, então aqui o que divide as equipes é o saldo de gols. O saldo do Sport hoje aqui, ele tem 4 gols a mais do que o Benfica, então o que diferencia aqui é o saldo de gols. Então, cara, contra o AVS, que é uma equipe aqui que tá na zona de rebaixamento, é jogo pro Benfica em casa amassar, cara. Ele precisa de gols, ele precisa de marcar gols se ele quiser esse título aqui, beleza? Então o que eu vou pegar pro Benfica, vencer o primeiro tempo. Tem? Não tem. Mas enfim, Benfica para vencer o primeiro tempo e vencer o jogo, tá? Então é vitória do Benfica em ambos os tempos. Ele tem que acabar o primeiro tempo vencendo e acabar o segundo tempo vencendo. Pode ser que perca? Sim, pra mim é zebra absurda, mas até acabar a temporada, pra mim não tem como fugir de vitória de Benfica e Sport. Isso aqui, todo jogo é uma final. Napoli e Torino, pô, a mesma coisa, tá? Aqui é uma final para Napoli. Napoli não tá em Copa Itália, não tem nada, não tá em Champions, nada. O foco da Itália é somente nesse campeonato italiano aqui. Diferente da Inter, que tá com foco bem dividido. Pega a Torino aqui, meio de tabela, não disputa mais nada, beleza? Mas é um time que pode complicar a vida da Napoli. O primeiro jogo, no primeiro turno, foi 1-0, tá? A Torino vem numa fasezinha bem mais ou menos, né? Alguns empates, algumas derrotas, algumas vitórias. Contra a Udinese, nesse momento, estava 1-0 para Torino, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Fora de casa, a gente vê só uma vitória contra o Monza, beleza? E a Napoli numa fase bem legal, tá? Pô, empatou com o Bolonha, não é um jogo ruim. Na casa do Bolonha, um jogo difícil. E em casa, ó, fase boa, tá? Empatou com a Inter e o Udinese, venceu Fiorentina, Milan e Empoli, beleza? Confronto direto, a gente vê jogos bem over, jogos interessantes. Na casa da Napoli, foi 1-1, foi 3-1 e foi 1-0 e 1-1, tá? Então, cara, eu vou puxar aqui o seguinte. Eu vou aqui no empate anula Napoli, handicap 0, tá? 1.14, cotação baixa, mas dá pra completar um bilhetinho, beleza? A vitória eu trabalharia só ao vivo. Talvez escanteio se for da Napoli também. Napoli para ter mais escanteios no primeiro tempo, tem que exercer uma pressão dentro de casa. Eu acho o mercado muito interessante. Continuando, próximo jogo aqui a gente tem o joguinho do Flamengo contra o Corinthians. Pô, cotação de 1.45 pro Flamengo. Vem de um joguinho bem mais ou menos contra a LDU, né? Mas é difícil jogar lá. E o Corinthians aqui com cotação 8. Cara, os últimos jogos aqui a gente não vê placares elásticos. Primeiro de tudo, né? Porque uma cotação de 1.45, cotação 8 pro Corinthians, a gente pode trabalhar um handicap 2,5, que é o lindo que a gente sempre trabalha. Porque, ó, 1-0, 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 2-1. Joguinho de Copa do Brasil aqui, 7-6, é porque foi para os pênaltis, 0-0, 1-0. A gente não vê o Flamengo vencendo por 3 gols de diferença o Corinthians, né? No máximo 2 gols. E o Corinthians vem numa fase até, assim, razoável para desmerecer ele tanto assim, para tomar um amasso do Flamengo, beleza? Perdeu pro Fluminense, venceu o Sport, tá? Perdeu pro Palmeiras também, mas o Flamengo também não tá lá essas coisas não, cara. Empatou com o Vasco, tá? Então, aqui eu vou puxar o handicapzinho mais 2,5 for do Corinthians. Ou seja, se o Flamengo vencer por 1 gol ou 2 gols de diferença, é green. O Flamengo só não pode meter 3-0, 4-1, né? 3 ou mais gols de diferença, beleza? Sport em Boa Vista. Cara, não tem como, né?
Boa Vista, vice-lanterna, 21 pontos. Sport brigando aqui para ser campeão. Se empatar ou perder com esse Boa Vista aqui, o Benfica deve amassar esse AVS. Então, pô, vitória do Sport também, impossível ficar de fora, tá? Até o final da temporada tem que ser vitória do Sport em todos os jogos. Palmeiras e Bahia. Cara, baita jogo. Cotação do Palmeiras a 1,57. Vou te dizer que eu concordo. Porque a fase do Palmeiras é muito boa. Não sei quanto ficou esse joguinho aqui contra o Bolívar. Mas enfim, Campeonato Brasileiro, cara, 2-1 na casa do Fortaleza. Venceu o Inter lá, que é muito difícil. Mas amassou o Corinthians aqui, clássico, 2-0. E venceu o Sport por 2-1. Beleza? E empatou o primeiro joguinho em 0-0 com o Botafogo. Então, fase muito legal do Palmeiras. Do Bahia, os últimos jogos ali, nem tanto, não jogou tão bem assim. Então eu concordo com essa cotação aqui. Pra mim eu vou pegar o handicap 0 do Palmeiras, tá? Palmeiras empate anula, Palmeiras muito forte. E gosto de outro mercado também. Palmeiras para ter mais escanteios no primeiro tempo. Ou uma linha que tiver ali mais baixa. Vamos supor, esteja a linha de mais 2,5 cantos pro Palmeiras, mais 1,5 cantos Palmeiras primeiro tempo, mais 2. Pega uma linha ali, essa linha de cantos, ou então a vitória mesmo se tiver com a cotação legal, tá? Pra mim isso aqui é um amasso do Palmeiras ali nos 90 minutos. Bahia vai sofrer para ganhar no Palmeiras em casa, beleza? Na casa do Palmeiras. Cruzeiro e Vasco. Cara, vamos lá. Vasco fez um jogo bem ruim também contra o Lanús, né? Em casa, Sul-Americana, precisando vencer, fez um joguinho bem mais ou menos. Segurou o Flamengo, entre aspas, né? Se não fosse o Léo Jardim, isso aqui seria uns 4-0 Flamengo, beleza? Perdeu pro Ceará por 2-1. Venceu o Sport, mas o Sport não tá ganhando de ninguém. Venceu a Academia Puerto Cabelo, mas, pô, equipezinha muito fraca. Tomou 3 do Corinthians, empatou com o Melgar, estando vencendo por 3-1. Venceu o Santos, também uma vitória tranquila, beleza? É isso, tá? O Cruzeiro, pô, joguinho bom contra o Bragantino, tá? Não foi um jogo ruim, perdeu por 1-0, mas teve chance de marcar esse empate, teve chance de fazer gols, não foi um jogo ruim. O Cássio falhou nesse lance do gol e improvisou o Jonathan Jesus na lateral, então não tem muito o que fazer, né? O Bragantino aproveitou muito ali pelas pontas. Só que o Cruzeiro veio de um jogo em casa, esse 3-0, muito bom. Só que esse 3-0 foi no Mineirão. Esse jogo aqui vai ser em Uberlândia, não vai ser no Mineirão. Vai ter uma torcida do Cruzeiro muito forte presente também, tá? A torcida do Cruzeiro no Triângulo Mineiro é absurda. E pega um Vasco aqui que não vem tão bem fora de casa. Então, com essa vitória do Cruzeiro em casa, com a torcida apoiando, eu vou dar um voto de confiança para essa equipe do Cruzeiro. Vou pegar um gol do Cruzeiro, beleza? Cotação lembrar mais ou menos de 1,20, 1,25, um golzinho do Cruzeiro pra gente trabalhar, tá? Vitória e Grêmio. Cara, jogo do Vitória eu tô indo de over 1,5 em quase todos, tá? E esse aqui é a mesma coisa, tá? Grêmio, 4 gols marcados e simplesmente 10 gols sofridos. E o Vitória, 6 gols marcados, 8 gols sofridos. Então, 14 gols em 5 jogos do Vitória, média de quase 3. E o Grêmio, 14 gols também, média de quase 3 gols por jogo, beleza? Aqui é jogo de 1,5 gols ou 1,44, combinado? E gosto do ambas também. Eu deixaria uma moedinha nesse ambas marcas que eu gosto bastante, tem muito valor. E para fechar, Santos e Bragantino. Santos sem Neymar. Tá, o Neymar voltou e lesionou. Perdeu para o São Paulo por 2-1, não jogando tão bem. Venceu o Atlético Mineiro, tá? Também é uma campanha bem mais ou menos. O Bragantino vem surpreendendo bastante, uma campanha legal. Eu vou pegar aqui um handicap mais 2 Bragantino. Tá, vou conferir essa equipe do Bragantino. Então é isso, os palpites de hoje, tá? O nosso grupo tá na descrição, a gente vai trabalhar muito ao vivo nesse domingão nele. Deixei aí boas oportunidades pra gente trabalhar. Vou deixar agora um bilhetinho pronto e um pinguinho, então já se inscreve no canal aí. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se curtiu de verdade os palpites, deixa o gostei, deixa um comentário aí. Tamo junto, até amanhã. Fui!